Estas são conversas sobre o processo de montagem das exposições que vamos ter em cartaz no dia 7 de maio. O ciclo, todo ele, intitula-se A Voz Multiplicada, e eu hoje estou aqui com o João Terras, do CIASC, com o Rafael Fonseca e com a Gabriela Moreb, nomeadamente o curador e a artista da exposição Garganta, que é uma dessas exposições do ciclo Voz Multiplicada, como estava a falar. E estas são conversas no calor da hora, diria assim, conversas sobre o processo, o que é que está a acontecer nos bastidores, como é que estão a decorrer as montagens, e ouvir um pouco os artistas e os curadores sobre esse processo. Então eu gostava de te ouvir, Rafael, assim, lá no início, quando começámos este diálogo, eu acho que foi assim um pouco difícil, no sentido que tu precisavas de te aproximar a um tema pudesse seguir o rumo da tua curadoria. E aí surge essa palavra garganta, que de certa maneira vai nortear a tua pesquisa. Gostava que nos falasses um pouco sobre isso. Maravilha. Bom, primeiramente, claro, obrigado pelo convite para poder fazer a exposição e por essa oportunidade de conversar também. Então, na verdade, sim, quando o convite foi feito para se pensar uma curadoria para cá, dentro desse programa, né, que lida com essa relação entre ficção e museu, eu nunca havia visitado Guimarães, então eu fui para ferramentas de pesquisa que eu acho que hoje em dia é a mais comum para todo mundo, né? Que é usar a internet mesmo, o Google. Eu comecei a pesquisar sobre Guimarães, tentar entender mais sobre a história de Guimarães, essa relação também de Guimarães com essa ideia do nascimento de Portugal, e também em busca de alguns pontos, né, assim, turísticos mesmo, pontos, sei lá, importantes na paisagem de Guimarães. E daí acabei me deparando com essa figura da gárgula, até curioso a gente fazer essa conversa hoje, porque ontem a gente foi lá ver a gárgula pessoalmente, porque a Gabriela não tinha visto ainda, que é essa gárgula que está na igreja de Nossa Senhora de Oliveira, que é uma igreja construída ali aproximadamente, se não me engano, do século XII e XIV. Então essa gárgula que está na fachada e que, pelo que eu pude ver naquele momento, tinha muitas outras pessoas, né, porque é uma gárgula fazendo autofelação, né, assim. E depois comecei a encontrar também algumas pesquisas em Portugal sobre a história das gárgulas na arquitetura do país e como aquela gárgula tinha um dado que se diferenciava de outras gárgulas em Portugal e mesmo no exterior. E aí, a partir dessa minha obsessão com a gárgula, eu comecei a buscar a etimologia da palavra, e como a palavra gárgula, né, etimologicamente, vem de uma palavra no latim que se liga com a ideia de gargantas, gárgulas como gargantas dessas igrejas góticas, dessas igrejas antigas. E a partir dessa figura da garganta que a exposição foi se desenvolvendo, assim, não só o interesse por essa monstruosidade da gárgula, mas também a garganta no sentido mais amplo, né? Fiquei pensando muito, a gente está falando sobre isso ontem até, como que a garganta nesse período do Covid ganhou uma outra dimensão também, a ideia da garganta inflamada, também a garganta, a relação com a voz, a relação com o som gutural, e a relação também da garganta com o nosso corpo na medida que é por onde tudo passa, né? A saliva passa, o sangue passa, alimentos passam. Então é um lugar que é relacionado ao prazer, mas também é muitas ideias de asco e de nojo, né? Então acho que a exposição acabou tendo essa imagem como ponto de partida e, enfim, a gente... Também eu penso que uma das características da exposição é que ela não ilustra propriamente esse tema, não é? Ela é muito mais um motor de pesquisa e uma maneira de chegar a coisas muito diferentes, como por exemplo o trabalho da Gabriela ou o trabalho da Afra Esma, não é? Como eles se relacionam no mesmo... Como é que selecionaste estes artistas? O que é que estavas a olhar? Ótima pergunta. Essa é a pergunta sempre, né? Eu não sei, assim, eu acho que, enfim, vocês dois são curadores, vocês sabem, eu acho que o ato de fazer curadoria é um ato criativo também, e eu acho que o meu processo, muitas vezes, ele se dá... Não sei, por exemplo, eu recebi o convite de fazer exposição. Assim que eu tive certeza da garganta, curiosamente estava com a Gabriela em Nova York até, ela estava na Trinal do New Museum e estava lá. E eu falei com ela da exposição, e aí a gente estava conversando, a gente falou, cara, aquele seu trabalho também se chama Garganta, né? Então a gente falou, tá, acho que a Gabriela tem que estar na exposição. Então a partir daí, assim, eu acho que teve um interesse de tentar trazer algumas pessoas do Brasil, que é de onde eu sou. Tinha um interesse também, por ser bem a exposição que eu faço, a instituição em Portugal, tentar trazer artistas de Portugal também, mas também não cair nessa cilada de, eu sou brasileiro ou estou em Portugal, tenho que ter artistas desses dois lugares. Então, a partir daí, foi uma pesquisa também muito livre de tentar relacionar, sei lá, a interesse da Gabriela com o som e com esse som gutural, o interesse de outros artistas que estão na exposição
com essa figura mais bestial mesmo, da gárgula, enfim, e tentar compor uma coisa que fosse um pouquinho não linear. Eu acho que a exposição, claro, se você entra nela, né, ela tem esse interesse, essa figura monstruosa, sim, mas também eu achava que não era interessante fazer uma exposição só dos monstrinhos, mas que muito me interessa. Então a exposição ela tenta jogar com isso, tenta trazer diferentes mídias, tenta também trazer figuras históricas como o Asger Jorn e o Tom Zé, que são figuras que não se cruzaram, mas curiosamente são em certa medida contemporâneas. Então acho que a exposição, ela, a partir da gárgula e dessa relação, do que esse campo semântico da garganta, né, ela tenta criar um zigue-zague aí de relações, de gerações e de geografias também, né? Porque tem a África da Holanda, o Asger é da Dinamarca, então eu acho que a Latiola ela é da Argentina, então assim, de maneira discreta, a gente tenta conectar diferentes lugares do mundo, né? E aí eu também tinha agora uma pergunta particular com isso, que era, particularmente o trabalho da Gabriela até chegou a certa altura a ser quase a capa da exposição, embora obviamente não sendo o único, era pensar que não sendo diretamente feito ou o trabalho foi realizado para esta exposição em particular, sabendo que a Gabriela também trabalha o som e esta ideia da sonoridade, era pensar em que medida é que no trabalho da Gabriela em particular a ideia de som ou de garganta ou de vocalização está implícita ou não, ou em que medida é que ele aumenta esta exposição ou que se relaciona com o tema da exposição também. É mais por aí. Eu acho que bom, produzir esse trabalho em 2017, já temos alguns anos, mas eu fiquei muito feliz de trazer esse trabalho para cá porque é um trabalho que circulou pouco e é um trabalho onde eu penso o som de uma maneira muito particular, assim, dentro da minha produção. Eu trabalho principalmente com máquinas e as máquinas são objetos que, por sua própria natureza, são ruidosos, né? Mas, enfim, antes de produzir essas máquinas eu trabalhava com o corpo, fazia performance, então eu acho que esses dois eixos norteiam a minha produção, né? O corpo e a máquina, o corpo e os objetos técnicos. E no momento que eu estava produzindo esse trabalho, eu estava pensando no som de uma maneira mais objetiva. E então esse é um trabalho diferente dos outros, porque é um trabalho onde eu gravei um som específico, onde tem um som gravado que é emitido, né, por esse objeto. E quando eu estava pensando nesse som, né, nesses sons do corpo que eu queria trazer para essa obra, eu estava pensando muito no corpo também e na garganta especificamente como esse local de produção da fala, né, produção de ruído, produção de um som que ainda está muito próximo do corpo e ainda não chegou a constituir um sentido, não chegou não há ainda um discurso elaborado, inteligível, né, que possa ser codificado. Então, eu acho que alguns desses temas que você fala, né, como ao mesmo tempo uma monstruosidade, né, um som que é meio grotesco e ao mesmo tempo ele é muito íntimo, ele é interno, né, tem uma delicadeza também, e ao mesmo tempo tem aspectos eróticos, né, é um som das mucosas, é um som molhado, assim. Então, e fiquei muito feliz de ver quando eu não conhecia, né, esse livro do Asger Jorn. E logo no índice, né, tem ali, ele usa esse termo aparelho gastrofônico e eu achei muito curioso assim, essa aproximação, né, porque também a campana do gramofone, né, que compõe o objeto, é esse aparelho amplificador, né, então parece que um som que é interno, né, desse meio buraco negro ali, né, um som que vem de dentro, que esse objeto amplifica, né, e espacializa, né, então essa relação também entre corpo e técnica, né, enfim, o corpo e o som, a máquina e o corpo, eu acho que de alguma maneira estão presentes ali. Eu acho que o trabalho da Gabriela, em certa medida, condensa muito esses dois polos da exposição, não é? Isso que você falava de uma voz que ainda não está controlada formulada pela cultura e que ela vem enquanto som gutural, som primévo, som primário, não é? E como é que isso se transforma numa fala, não é? Da língua e da fala, anda por aí. Isso é um pouco a pesquisa do Asger Jorn também, em que ele estava obviamente falando desse momento em que os estruturalistas concebem essa relação entre cultura e também a questão da língua e da fala. Isso vai pautando, daí que a exposição, eu acho que ela está a ganhar diferentes escalas, diferentes proporções, não é? E
começa também por ter um aspecto mais político. Não sei se isso teve na tua cabeça, na tua ideia, a questão política do projeto Garganta. Acho que sim, eu acho que todo projeto tem, assim, eu nunca sou o grande fã, por exemplo, dos projetos, das exposições e dos artistas que são explicitamente panfletários, mas eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa a figura da gárgula de novo, né? Quando a gente pensa essa gárgula como um exemplo de um corpo não normativo, digamos assim, e também um corpo que não é exatamente humano, que não é exatamente um animal, fazendo o que ela faz naquele espaço público ali na igreja, né? Fazendo essa autofelação. Eu acho que a exposição acaba reunindo alguns artistas que também têm esse interesse em comportamentos e ações são vistas como não normativas. Sei lá, acho que desde as pinturas do Luiz Lázaro Matos, né, que é um artista queer, assim, eu acho que ele vai matar depois de eu falar essa coisa gravada no vídeo, mas ele, né, lida com questões queer no trabalho dele muitas vezes, e ali o trabalho dele, essa grande pintura, tem, né, esse comportamento explicitamente sexual e prazeroso, em diálogo, por exemplo, com a Latiola Poblet, né, que é uma artista não binária da Argentina, que é uma artista também indígena, então ela tem pensado esse trabalho, tanto essa relação de transição de gênero, quanto também uma possibilidade de olhar para os corpos indígenas sem cair nesse binarismo, né? Homem, mulher, etc. Então eu acho que a exposição acaba tendo uma dimensão política, sim, quando lança luz para trabalhos que pensam práticas sexuais e corpos que não são esses corpos cisgêneros, heteronormativos, enfim. Agora, eu acho também que, não sei, eu acho que a exposição é um grande convite também a um exercício de uma certa liberdade do olhar, da concepção do corpo e da voz. Sei lá, o trabalho da Afra mesmo, os alienígenas estão ali. Claro que é um trabalho que ele é muito pop, né? Parece, vou usar uma palavra péssima, muito lúdico também, quer dizer, eu tenho problemas com a palavra lúdico, a palavra é boa, deve ter problemas. Mas eu acho que tudo isso tem uma camada política, assim, né? Na medida que eu acho que convida esse exercício da imaginação, que acho que é uma coisa tão importante em qualquer momento da história, mas talvez agora especialmente, né? Também nesse momento que a gente ainda sofre as consequências da pandemia, né? Assim, então, acho que tem essa camada, assim. Sim. Você vê isso? Eu também. Eu acho que no processo de produção da exposição, e é muito curioso o lado curatorial do Rafael, não sei se é por vir da história da arte diretamente, mas a montagem da exposição, lembro-me que o título chegou a chamar-se Gárgula Garganta, ou Garganta de Gárgula, começou pela garganta, começou pela gárgula, a gárgula começou a desaparecer e a garganta a ganhar força, e a montagem da exposição foi toda ela uma colagem de vários artistas. Havia obras que foram pedidas a artistas para serem produzidas, isto até estamos a falar mais do plano da concepção da exposição, mas depois houve uma série de outras obras que foram coladas à exposição, como o caso das Gajonas, ou seja, fomos conhecendo, como o caso da Rosa Ramalho, ou seja, temporalidades diferentes, o caso da Arara, que já também tinham sido obras produzidas antes, esta ideia de que tu quiseste no fundo mapear uma história, uma narrativa, né, em torno deste tema, e isso, pronto, foi um processo longo de trabalho, e que acho que é também interessante perceber-se que as exposições têm esse curso, ou seja, não começam logo canalizadas, vamos fazer uma exposição desta forma, elas são um processo de criação. E às vezes, a meio da montagem, nós não sabemos o que é que será o último dia, não é? Tudo, eu acho que a montagem tem essa... Já vou pai 6 vezes, eu vou ler um vídeo de que eu já vou e venho, entro na sala de exposição e um vídeo começa ali, chego ao final do dia o vídeo já está do outro lado. É um acelerador de partículas, não é? As partículas ainda estão em ação e ainda não estabilizaram. Mas também pensar que uma exposição não deve terminar no dia da abertura, não é? Que ela pode ter uma pós-vida e isso será tanto mais rico quanto os artistas propõem diversas ideias. Mas de facto agora ainda está num caos esse mesmo processo. Não sei, eu acho que também ouvir um pouco a Gabriela, gostava de te ouvir, Gabriela, sobre esses sons produzidos, como tu, não é? Tu tens esse foco no som, num contexto como o Rio de Janeiro. Eu gostava de te ouvir sobre essa garganta, esse objeto intitulado Garganta, à luz dessa paisagem especial, não é? Especial porque de facto quase contraditória com o teu próprio trabalho, que não é propriamente aqueles estereótipos que poderíamos estar à espera. Estereótipos do trabalho carioca, que você diz? De um trabalho que poderia trazer talvez sons, não sei, específicos de uma certa paisagem carioca.
Bom, eu não sei, de alguma maneira, outros trabalhos meus talvez se misturem mais com uma paisagem do Rio de Janeiro, se for pensar num cenário de obras, né, que a cidade passou e vem passando, né, nos últimos anos, as transformações urbanas. Então, assim, esse ruído de máquinas, né, ruído de construção, ruído de obras acontecendo pela cidade, acho que é algo que, enfim, é muito urbano, né, é algo que é muito comum. E talvez esse trabalho ele seja... eu faço mais uma relação... talvez através do que há de ruidoso no sentido de pouco inteligível, né, e pouco codificável, né, que tem nos processos do corpo e que eu identifico de alguma maneira com esses sons que eu vejo as máquinas produzindo, né, e o que eu escuto das máquinas, né, de como eu as escuto também, como esse som que tem uma violência, né, ele é feroz e é muito remete muito a algo também muito humano, né? Afinal são máquinas produzidas por humanos, né? Num contexto, enfim, muito específico. Então fala também de processos históricos, né? Relacionados à história da técnica ocidental, enfim. Então eu escuto as máquinas, eu também escuto esses processos, né? Que são também humanos e o que há de pouco, né? O que há de caótico talvez, né? Nessa produção sonora, assim. E eu faço essa relação também com esses sons do corpo que estão ali, não sei, talvez próximos de um motor, né? Ali como um local de produção, de emissão de algo que está ali como força, né? Como energia, mas que é pouco articulado ainda. Como você falou, sons muito primeiros, né? Não sei, é difícil pensar numa paisagem do Rio de Janeiro. Não, por oposição a ela, talvez por resposta, por fricção, talvez mais por aí, não como um estereótipo dessa ideia sonora que o Rio convoca, por exemplo. Sim. Entende? Um som mais de praia, um som mais tropical, assim, você diz? Não sei, acho que não. Um som muito interno, né? Um som meio cavernoso, né? Um som de dentro. E também curioso que a tua peça está do lado, assim você colocou, do lado do Gabriel Abrantes. Qual é, por exemplo, aí essa relação? Não, então, na verdade, as pinturas do Gabriel, a gente está no meio da montagem, de processo de debate de onde colocar as pinturas. E eu acho que aquele espaço da entrada é super bacana e acho que é uma coisa que acho que a exposição acabou se configurando. Eu fiquei percebendo na montagem que quer dizer, nem toda exposição assim, né? Algumas exposições você consegue, dependendo do lugar, você consegue transformar os artistas em ilhas, né? Aqui, na montagem, logo no primeiro dia, eu falei, não, isso realmente não é o caso. Você tem a Afra sobrepondo a Luiz Lázaro, que sobrepõe a Lia Dalila. Então, pensei, por que não já trazer o Gabriel para a entrada e causar esse diálogo de um artista do Brasil, um artista, né, de Portugal. E aí eu acho que é interessante porque as três pinturas do Gabriel que aqui estão na exposição, elas têm uma relação tanto com a modelagem 3D, que ele faz isso no computador depois pinta, quanto com uma ideia de banda, né? Então uma toca uma espécie de um alaúde, o outro toca uma espécie de um trompete, se não me engano, e essa figura da entrada é um tambor, né? Então eu fiquei pensando como o trabalho da Gabriela tem essa relação com esse som da garganta, uma espécie de endoscopia ali acontecendo, né? Achei que era interessante a gente entrar, descer as escadas aqui do SEASG e dar de cara com essa coisa estranha que emite um ruído, aquela outra figura estranha, quase como sugerir uma ideia de uma banda, né? Porque depois a Rosa Ramalho também tem uma espécie de um violão na mão. Então, isso é bacana de fazer exposições coletivas, né? Assim, de repente, tem relações que você não tinha pensado antes, que na montagem é como isso, a Latiola no meio da aquarela dela tem o símbolo do Grindr e a pintura da Luiz Lázaro Matos, todos os diálogos citam o design do Grindr. Então a gente nunca pensou, não foi combinado isso, né? Aconteceu. Tem um disco do Tom Zé. Tem o disco do Tom Zé também, claro. Então assim, tem o João Ferro Martins, que também é musicista. Então eu achei que era uma conversa que poderia ser bacana, né? Acho que tem um encontro ali. Ótimo. Olha, agradecer-vos. Estas são conversas curtas e breves, mas para dar esse tom da montagem. Eu queria agradecer à Gabriela, ao Rafael e ao João Terras por estarem aqui também. Dizer que a próxima conversa destas será com o Yonamin e ela será lançada amanhã. Yonamin, que está também em montagens da exposição Eu e Amnésia e Dislexia, que
compõe este ciclo Voz Multiplicada e que abrirá no SIAG no dia 7 de maio às 18 horas.